Olá, estamos abrindo mais um ponto de vista, sempre aqui com você pela Santa Cecília TV, ao vivo, não é? Muito mais debate, muito mais informação para você, 1h30 da tarde, uma tradição no debate, na discussão política e, claro, nos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região e para o país, não é? Como, por exemplo, a área da saúde, também a área da saúde, a saúde e a área da saúde, não é? São todos os temas importantes que temos a debater, a discutir com profundidade com você. E, é claro, a questão econômica, que vem aí num plano secundário, evidentemente, vidas humanas primeiro, a saúde dos brasileiros primeiro, dos santistas, de todos nós aqui da região da Baixada Santista, em primeiríssimo lugar. E a gente, claro, não pode também deixar de pensar na recuperação econômica, já que os problemas vão acontecer com muita seriedade, né? Um dia confuso, turbulento, né? Uma quarta-feira que, infelizmente, vai entrar para as páginas negras da história do Brasil. O discurso de ontem torto, mais uma vez, né? Completamente contraditório ao que dizem aí, ao que diz a Organização Mundial da Saúde, ao que dizem aí todos os médicos, os infectologistas, ao que vem acontecendo nas principais capitais do país, nas principais capitais do mundo, do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? E hoje, na saída do Palácio da Alvorada, ele atacou o governador do estado de São Paulo, atacou também o governador do estado do Rio de Janeiro, e depois, naquela reunião virtual, né, que ele manteve com os 4 governadores do sudeste do Brasil, o pau quebrou entre ele e o governador João Dória, né? O governador fez uma série de exigências, né, reforçou o distanciamento aí do governo federal em relação às necessidades do estado de São Paulo. E daí para frente, Bolsonaro atacou Dória fortemente, dizendo que ele faz política eleitoral no meio da crise de saúde, dizendo que ele se elegeu, que ele não tem estatura, né, para fazer esse tipo de crítica, que ele só pensa em 2022, que ele quer ser presidente da República a qualquer custo e que ele se elegeu em São Paulo às custas do Bolsonaro, né? Todo mundo se lembra do Bolsodória, enfim, né? Bolsonaro, nesse ponto, não está errado, não, né? Porque o Dória criou mesmo o Bolsodória, colou a sua campanha na campanha do Bolsonaro e acabou indo ao segundo turno e vencendo a eleição contra o Márcio França por 700 e poucos mil votos, né? Então, a gente pode realmente dizer isso. Se não fosse o Bolsodória, o Dória perderia, né? Agora ganhou, é o governador do estado, me parece que vem mantendo uma condução bastante equilibrada de toda essa situação, todo esse problema, diferentemente do presidente da República, né, Jair Bolsonaro, que inclusive desautoriza as atitudes e as decisões do seu próprio ministro, que diz que vai seguir no cargo, né, vai continuar no cargo e vai continuar atuando na linha da saúde, né, que é uma linha que pregam aí os infectologistas, os epidemiologistas, né, os sanitaristas, enfim. Uma confusão daquelas, né, que não precisava acontecer num momento como esse, né? Eu disse que o Bolsonaro tinha razão em relação ao Bolsodória, enfim, né? Mas não é momento para se debater isso, não é momento para se discutir isso, é momento para todo mundo se unir, para as esferas todas da República se unirem, para que o país não tem aí um número gigantesco, né, de casos do coronavírus e nem de mortes, né, por conta dessa doença. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 da noite, aqui na Santa Cecília TV, você acompanha também a reprise, né, do nosso ponto de vista, que hoje recebe com prazer mais uma vez o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos, que está aí envolvido junto com o prefeito, com toda a administração municipal, uma verdadeira luta, uma verdadeira guerra aí, não é, para aumentar os leitos aqui de Santos, para reforçar os equipamentos de saúde, nessa situação toda que a gente está vivendo aqui na cidade também, claro, em toda a região. Prazer revê-lo, Rogério. Prazer todo meu, Boturão. Está aqui mais uma vez no seu programa, a gente prestando aí serviço de utilidades, esclarecendo o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa região e discutir um pouco o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Realmente lamentável o pronunciamento do nosso presidente na noite de ontem, inclusive perdendo apoio, Boturão, de parceiros políticos, né? De pessoas ligadas, estreitamente ligadas a ele, no caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado sempre apoiou o governo Bolsonaro e agora de manhã, mediante ao pronunciamento do presidente, o governador rompeu
relações com o governo federal, até porque ele indicou o nosso ministro, Mandetta, o ministro da Saúde, e o Ronaldo Caiado é médico. Estão discordando firmemente do posicionamento e das palavras ontem que o presidente passou aí para a população brasileira, e o presidente brasileiro na mesma linha do Trump, né? São os únicos presidentes no mundo todo que estão aí na contramão. E disso tudo, Boturão, eu me sinto bastante à vontade de falar, porque tenho a minha formação na área da saúde, sou uma pessoa da área da saúde e também a minha família sempre viveu do comércio. Então, essa questão de priorizar a saúde pública ou a economia, eu faço uma simples pergunta. Se você, o mundo todo, todas as pessoas vão ter prejuízos, se esse prejuízo, se esse dinheiro que você deixa de gastar, você não abriria a mão dele para salvar a sua mãe, o seu pai, um filho? Eu acho que vivemos um momento de guerra e momento de guerra é sacrifício de todos. O que nós temos que fazer, e começando pelo governo federal, como primeiro, porque ele é o que detém a maior parte da arrecadação e dos recursos, um pacote mais sério, mais firme, voltado para questões sociais. Uma renda básica mínima para brasileiros, que não adianta liberação só, antecipação de 13º, é bom, até porque muitos aposentados hoje serão os responsáveis por manter a renda mínima da família, a subsistência nesse momento de crise. Então, acertada essa medida, a medida de liberação do Fundo de Garantia é acertada, mas são recursos que já viriam. Nós precisamos de recursos suplementares, assim como está fazendo o governo americano, que está liberando quase 2 trilhões de dólares como medida para aquecer a economia, né? É quase o PIB do Brasil de um ano, o que o Brasil produz no ano, mas liberação de recursos para salvar as pequenas empresas, liberação de recursos para uma renda mínima, não o Bolsa Família. O Bolsa Família tem que ser complementado, suplementado em recursos também, mas um programa de renda básica mínima universal, ou seja, para aquelas pessoas aí, cerca de mais de 40 milhões de brasileiros cadastrados, isso não é difícil, mas que estão à margem da CLT, estão à margem da regularidade de trabalhos formais. Essas pessoas precisam ser atendidas imediatamente. Um pacote de medidas de proteção social e as pequenas empresas se faz necessário imediatamente e não esse tipo de discurso irresponsável. Muito bem, o Rogério toca num ponto aí que eu até fechei o programa ontem, né, falando exatamente esse exemplo, né? Teto de gastos, né? Todos nós que cuidamos, temos aí o nosso negócio, nossa atividade profissional, enfim, e a nossa casa, né? Você tem um teto de gastos, né, na sua residência, na sua casa, na sua vida, né? Caso um filho seu, foi o exemplo que eu citei ontem, aí, né, tenha um problema de saúde grave, e você precisa gastar tudo aquilo que você guardou para melhorar o seu negócio, para investir em alguma mudança na sua vida, enfim, o que você vai fazer? Você não gasta para tentar salvar a vida do seu filho? Ou o que você vai fazer? Você tem que usar o dinheiro, acabou. É o que a União tem que fazer, é o que o governo federal tem que fazer. Tudo que estiver disponibilizado aí tem que ser agora investido na área da saúde pública, na área da ação social especificamente. Daqui a pouquinho conosco também o Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia, vai trazer alguns números importantes, não é? O que vem acontecendo lá no hospital, maior hospital do litoral paulista, com relação a essa situação do coronavírus. E já temos o Marcos Santana, sempre na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista e a sua participação com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde Rogério Santos, boa tarde Edgar Boturão, boa tarde quem nos acompanha ao vivo. Olha, Edgar e Rogério, quem nos acompanha, praticamente o Brasil inteiro ficou estarrecido com o pronunciamento do Jair Bolsonaro ontem. É um discurso que vai contrariamente a todos os especialistas do mundo e a todos os líderes mundiais, e nunca pode ser tão ruim no governo Bolsonaro que não possa piorar. E a notícia que circula muito em Brasília essa manhã é que o ministro Mandetta já está de aviso prévio, e ele que segurava as pontas do governo ali, na medida do possível, diante da resistência do presidente Jair Bolsonaro, de adotar as medidas preconizadas por todos os especialistas do mundo na área de saúde pública.
E quem vai substituir, quem deve substituir Mandetta, numa eventual saída do Mandetta, do Ministério da Saúde, é o atual presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, que é um discípulo de Olavo de Carvalho. E aí vejam vocês em que mato nós vamos nos meter. Que, entre uma das medidas, ele é contra o isolamento preconizado pelos grandes especialistas de saúde pública do Brasil. Quer dizer, a situação já é ruim e tende a piorar muito mais. Durma-se com um barulho desse. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, com a minha filha Mariana e a Beatriz, que nos acompanham hoje. Opa, um beijo para as duas, hein? Beijo, obrigado pela audiência. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, sempre boa noite aqui para quem está na reprise. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, a reprise começa às 8h. Nesse espaço de tempo, obviamente, teremos aí mudanças, né, importantes nos números, né, das pessoas infectadas pelo coronavírus, a questão da mortandade também, lamentavelmente, é óbvio que haverão óbitos, né, e dessa situação política gravíssima que atravessa o país nesse momento. Uma pergunta aqui do Roberto, que mora aqui em Santos, né? Ele encaminhou aqui a emissora para que essa pergunta fosse passada aqui para mim, mas era direcionada aqui ao Rogério e ao prefeito, né? Mas é difícil solução, né? Porque tem a ver com a questão dos caminhoneiros, né, que chegam aqui para o Porto de Santos e que não tem alojamento, não tem onde ficar, essa coisa toda, que precisava ter um olhar diferente, enfim. A prefeitura não tem muito o que fazer, me parece, né, nesse aspecto, né, Rogério? Olha, não cabe à prefeitura esse tipo de ação, mas a gente tem que apoiar. Sim, normalmente os caminhoneiros, eles têm a sua rotina, e não mudou a rotina. Eles vêm ao porto e descarregam. A gente não quer, inclusive, que eles permaneçam na cidade, porque não há motivo, né? Normalmente os fretes continuam, diminuíram, mas continuam. Agora, se está sem frete de retorno, tem que voltar do mesmo jeito, né? Não pode ficar na cidade aguardando carga, se está demorando, tem que retornar para a sua cidade de origem, para a sua casa, onde ele vai estar mais protegido. Boturão, você tinha me perguntado, né, a questão das medidas que a prefeitura tem feito. A prefeitura, nesse momento, a gente tem o gabinete de crise e as medidas que a gente tem, e o governo todo tem convergido para as 3 políticas principais. A saúde, o apoio social, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a segurança, que aí tem a questão da fiscalização, enfim, importante, porque algumas pessoas ainda temam em infringir as regras colocadas, tanto pelo governo do estado, pelo município, mas em termos de saúde, nós contratualizamos agora com a Santa Casa mais 60 leitos, a Santa Casa abrindo 60 leitos para a cidade de Santos. Estamos já quase em total, em funcionamento, mais 20 leitos no Hospital dos Estivadores e estamos aí buscando mais de 300 leitos abertos em unidades da Prefeitura. Estamos fazendo ampliação de equipamentos da saúde para abrir enfermarias, para abrir novas UTIs, que é o que cabe ao município. O que cabe ao município, né? Você mesmo, Boturão, frisou bastante. A preocupação hoje da população é a vida, é a existência, as preocupações com a saúde e com recursos para alimentação. Na questão dos recursos da saúde, como eu falei, estamos ampliando o número de UTIs, de leitos de enfermaria, para que quando o pico da epidemia chegue à nossa cidade, a gente tenha a disponibilidade de atendimento de médico, enfim, atendimento à saúde à população santista. Em relação à segurança alimentar, nós fechamos parceria com os Bons Pratos da nossa cidade, duplicando a capacidade de atendimento, levando também o que não tínhamos, que era o jantar à noite, e almoço e jantar nos fins de semana, que também não existiam. Aí pensando na população que mais precisa.
Mas o importante, Boturão, é que a gente tenha o apoio do governo federal. Nós precisamos de mais investimentos para poder responder às questões da saúde, e aí o governo federal tem que se preparar mais ou menos para a liberação de mais de 50 bilhões de reais para atendimento à saúde e o programa social e de recuperação às empresas. Isso é fundamental. Precisaríamos pelo menos de 200 bilhões de reais para o atendimento de um programa que não existe, não é o Bolsa Família, é um programa mais expandido, sem restrições, aí aplicando aos 40 milhões de brasileiros cadastrados que estão em vulnerabilidade, sem emprego, mas que não fazem parte do Bolsa Família. Aí precisaríamos de mais ou menos uns 200 bilhões de reais e também uma suplementação ao Bolsa Família, que aí sim, são as pessoas que mais necessitam. Também precisaríamos aí em torno de 15 bilhões de reais, fora 30 bilhões de reais para atendimento às pequenas empresas para esse pós-guerra, que vão precisar de apoio do governo federal e de recursos para que não fechem e não quebrem. A Prefeitura de Santos aí lutando, né? Aliás, não é só a Prefeitura de Santos, né? O prefeito Paulo Alexandre é o presidente do Condesb, né? E as prefeituras, os 9 prefeitos aqui da região, né, Rogério, estão unidos aí numa luta única, não é? E estão seguindo a mesma direção, o que não acontece, hoje dissemos aqui na abertura do programa, não é? De uma maneira impressionante em relação ao Ministério da Saúde, né? Aos governos estaduais e em relação ao presidente da República, né? Eu mencionei há pouco que o Augusto Capô de Casa estava chegando aqui para participar conosco, né? Já está com a gente aqui o Augusto, claro, vai trazer números importantes da Santa Casa, mas queria que o Augusto também opinasse a respeito dessa crise aí política que nós estamos vivendo e a preocupação, né, que nos bate, nos pega a todos aqui em relação à postura do presidente, que desautoriza o ministro, que bate de frente aí com relação à quarentena do governo do Estado de São Paulo, do governo do Rio de Janeiro, essa situação toda que está colocada aí. Tudo bem, Augusto? Prazer revê-lo. Boturão, boa tarde, Rogério, Marcão, aos nossos telespectadores. E nós já falamos aqui vários programas, se torna até cansativo, eu acho que eu divido a mesma opinião que você, da falta de governabilidade, né? Nós temos um presidente que não se alinha, esse é o grande problema. Em todas as áreas, o presidente fala uma coisa e os seus... aqueles que realmente colocam a mão na massa têm um outro planejamento. O Mandetta, até um mês atrás, temos que deixar claro aqui que o Mandetta acho que foi uma grande surpresa, como ponderação, trabalho, dedicação, conhecimento técnico. Até 15 dias atrás, um mês atrás, ele dizia do isolamento social. Pega entrevistas dele de um mês, e ele, como um bom político, sabiamente foi, né, indo por um outro lado, ao ponto de dizer que não precisa do isolamento social. Não sei se ele dura, não por falta de competência, e sim como caráter, né, como caráter profissional, em razão dessa... Eu acho que ontem o Bolsonaro quis, num ato de desespero, dizer assim, olha, vai ter uma crise, vai ser muito grave, economicamente falando, vai ser uma crise, vai ser muito grave e eu não sou responsável por isso. Eu não sou responsável, a culpa é deles. Então, a culpa é de quem não saiu, quem ficou em casa, né? Então, veja, eu acho que todos nós aqui, não sei, o Boturão, o Rogério, acho que sim, aliás, sim, o Marcão não sei, mas a minha mãe tem 82 anos, e eu, apesar da minha mãe ser uma pessoa coerente, uma pessoa equilibrada, inteligente, ela está reclusa há 10 dias, um pouco mais. Mas parece que não, mas deu um trabalho para conscientizar minha mãe e ficar reclusa. A pessoa ficar em casa, né? Eu acho que isso, todos nós jovens, vamos dizer assim, né, tivemos essa dificuldade, administrar o mais idoso. Claro. Né, implica mudança de hábitos, né? Mudanças de hábitos, enfim. Aí vem o presidente e diz assim, não, tudo isso que eles estão falando é bobagem, não precisa disso nada, não precisa de tudo isso, né? Vou dar um exemplo. Só vão morrer aqueles que têm 80 anos, 80 e poucos. Quer dizer, então ele está dizendo que a minha mãe vai morrer. E que é aceitável. E que é aceitável. Que é aceitável. Né? Veja, nós temos algumas características, né? Eu digo pelo que eu estou vivendo lá na Santa Casa.
Um dia era 3, no outro era 6, no outro eram 9, no outro dia eram 13, no outro dia 21. Veja, há um crescimento. Eu vejo muita gente comparando, eu não sou técnico, eu vou dizer pela experiência que eu estou vivendo, sem aspecto técnico, eu vou dizer pelo que eu estou vendo. Os pacientes que acabam ficando mais graves, vão para a UTI, têm problemas sérios, problemas respiratórios. Precisam de um volume de atendimento e de oxigênio muito grande e de profissionais. Então, olha, 2 desafios. Profissionais, nós já temos uma dificuldade profissional. Mão de obra no Brasil já é um problema. Com pânico, é mais difícil ainda. Segundo ponto, nós vamos ter um volume de atendimento, talvez em uma semana, e depois vai zerar, a grosso modo. Nessa semana é capaz a gente não conseguir dar atenção a todos. Então, são situações que a gente está tentando... Que aconteceu na Itália. Que aconteceu na Itália, né? Aí alguém disse assim, não, mas na Itália você tinha 12 leitos por 1.000 habitantes, no Brasil você tem 25 leitos por habitante. Quem fala isso, talvez seja uma forma de amenizar a situação, mas ela não é verdadeira. Você sabe qual é a maior deficiência que nós temos hoje na saúde pública? Leito de UTI. Pô, algum de nós aqui já não teve alguém diretamente ou indiretamente que disse assim, caramba, eu estou com um amigo na UPA, ou eu estou com um amigo não sei aonde, eu estou com um amigo em tal hospital, não tem UTI. Esse é um problema. A Santa Casa ainda tem a UTI neurológica, que nós estamos diminuindo lá. Eu estou liberando leitos para outras comorbidades. Nós temos uma UTI cardíaca, também a mesma coisa. Nós temos 2 UTIs que atendem todas as comorbidades e temos uma UTI coronariana. A coronariana, nós adequamos, por até estar fora do complexo do hospital, ela só está atendendo pacientes Covid-19. Então, uma unidade ambulatorial e de UTI são 20 leitos, 10 de UTI só para pacientes Covid, que já está lotado, e 10 pacientes para a enfermaria. Nós temos uma outra ala que nós destinamos para a enfermaria, e agora ontem o prefeito Paulo Alexandre entrou em contato com o provedor Ariovaldo Feliciano e firmaram um pacto, e a Santa Casa destinará já nessa, até peço para o Rogério está por dentro disso, pode comentar. Já sobre isso, mas pode reforçar aí. Na sexta-feira, provedor, ontem mesmo já articulou toda a estrutura, todos nós vamos estar liberando esses leitos amanhã ao final do dia, portanto, na sexta-feira, logo cedo, 7 horas, os leitos já estarão disponíveis. 30 leitos de UTI imediatamente e mais 30 leitos de enfermaria em 2 alas isoladas. Isso é importante destacar. Alas isoladas com profissionais que estão sendo treinados agora para atender o Covid-19 e preparados, porque o custo, você não acredita, Boturão, o custo de material, de EPI, para que você tenha um profissional resguardado, é uma coisa... Você tem que ter a touca, você tem que ter o óculos, você tem que ter o visor, a máscara, o macacão, a clava, enfim. E isso tem um custo, lembrando que ele a todo momento você troca, né? Então, essa estrutura a Santa Casa já está se colocando à disposição. Veja, o governo federal, eu uma vez disse aqui, o Rogério é um otimista, né? Eu gosto dos otimistas, porque o mundo se faz dos otimistas, né? Porque, veja, os números que o Rogério colocou aqui são números, são bilhões, né, Rogério? Sim. Bilhões para cá, bilhões para lá. E espero que o governo federal tenha consciência... Compareça, né? Tenha consciência dessa... Porque é capaz do Bolsonaro dizer, olha, eu não falei que não tinha aqui, então não vou mandar dinheiro para ninguém, tal, aquela coisa toda, que a gente já conhece. Não, o nosso presidente, nós temos que respeitar a instituição. Mas eu estou muito preocupado. Eu tenho visto o Covid crescer e eu converso com diversos médicos experientes
profissionais da saúde experientes. Eu estava conversando recentemente com uma enfermeira que vivenciou o incêndio da Vila Socó. E a Santa Casa foi invadida por camas, por todo o térreo, para atender esses pacientes. Ela me disse uma coisa: Augusto, nós não tínhamos medo de atender o paciente, porque nós sabíamos que aquele paciente era um paciente queimado, precisava de todo o carinho, atenção, humanização. Hoje o problema é que o nosso profissional... Pode contrair a mesma doença. Então, lógico. O problema não é o contrair, porque não há essa... Se você está todo equipado, aparado, mas o medo da pessoa é o grande desafio. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes para acalmar isso, né? Como a máscara. Eu vejo pessoas na rua andando de máscara. Agora eu vi um cara de moto de máscara. Ele estava de moto de máscara. Tem muito disso. A máscara, ela te dá um conforto psicológico. O cara viu alguém de máscara, ele fica conforto psicológico. Agora, se você não tem contato próximo, se você não está fazendo um procedimento, se você não está num ambiente muito fechado, a máscara, pelo contrário, ela pode ser um transmissor. Verdade. O principal agente é lavar as mãos, higiene, lavar as mãos, eventualmente usar o álcool gel. Água e sabão. Água e sabão. Esse é grande... O Boturão corrigiu perfeitamente. Já em casa é água e sabão. Água e sabão. O álcool gel é uma praticidade, mas a água e sabão é fundamental. E os cuidados no contato com as pessoas. Então, se fizermos isso, nós vamos passar... Muito bem. Vamos para o break rapidamente. Vamos seguir daqui a pouco conversando um pouco mais com o Rogério Santos, secretário de Governo, e com o Augusto também. Já. Muito bem. Estamos na sequência aqui do ponto de vista, né? Com o Rogério Santos participando conosco, secretário de Governo, mostrando aí claramente, né, a atividade constante, né, insana aí da prefeitura, enfim, dos órgãos públicos, para arrumar mais leitos, postos de saúde, enfim, a coisa para aumentar aí a capacidade da saúde aqui na cidade, como todos, repito, os prefeitos todos estão caminhando na mesma linha, os 9 prefeitos aqui da região metropolitana, é uma união que veio em bom momento, né? E o Augusto Capô de Casa, que dirige a diretor da Santa Casa, com a gente aqui também, trazendo aí informações importantes. Tem participações aí, Santana? Exatamente, 2 participações. O primeiro, o Lupércio Gastaldello, ele elogia a Santa Casa pela agilidade para montar a estrutura para atender, para combater o coronavírus. Parabéns, diz ele. Eu agradeço, muito obrigado, hein? Obrigado pelo reconhecimento. E já o Dino Roberto, ele manda um texto grande aqui, ele diz que vai desenhar o pronunciamento do Jair Bolsonaro, aí explica que ele reforça as alegações de Jair Bolsonaro, disse ontem à noite, e ele termina da seguinte maneira: parem de tentar derrubar o cara. Se o Brasil não voltar a trabalhar, nós vamos falir e a miséria mataria muito mais. Sem dinheiro, sem remédio, sem comida, sem imunidade. Ou seja, ele é a favor do discurso do Bolsonaro. Então, como a bancada é livre, né, e democrática, a gente registra também a sua participação. Acho que os 3 aqui estamos radicalmente contrários, né, àquilo tudo que foi colocado pelo presidente da República. Eu não sei se você tem em casa aí a net, se você consegue acessar aí os canais de TV, se você tem redes sociais ou internet, veja as imagens do mundo. Isso que você está vendo aí não é mentira, não estamos vendo uma ficção. Não vai aparecer um painel daqui a pouco na sua frente, né? Escrito assim, the end, ou seja, acabou o filme. Não estamos vivendo um filme, parece, às vezes parece, né? Você vê aquelas notícias tristes, as ruas sem ninguém, né? Todo mundo em casa, um vírus aí que veio para exterminar a humanidade, essa coisa toda. Não é filme, não estamos vivendo uma ficção, não somos atores, não é nada disso, a coisa é a pura realidade. Veja especialistas, o Rogério vai falar agora nessa sequência aqui, os principais especialistas de saúde do planeta, defendendo isso que está sendo feito nas cidades maiores, pelo menos, né, Rogério? Então, doutor, e mesmo assim, o nosso país, ele é susceptível à economia internacional. Nós vivemos num mundo globalizado. Claro. Só o fato do que aconteceu na China já afeta diretamente o país, ainda mais um país como o nosso, que vive de commodities, enfim, dependente muito das exportações. A crise já acontece econômica no mundo todo, né? Nós já temos aí um grande número de pessoas infectadas no mundo todo, o epicentro já foi a China, hoje não é mais, agora
é a Europa, daqui a pouco vai ser os Estados Unidos, daqui a pouco vai chegar na América Latina, na África, enfim. Isso não adianta, vai acontecer. E a economia já está afetada, né? E eu repito, o que nós estamos trabalhando, e aí as medidas são colocadas, enfim, a gente vai fazer uma nova avaliação aqui no estado de São Paulo, a partir de 7 de abril, em relação às medidas restritivas. E aí, São Paulo pode ser considerado um país, o Augusto sabe desses números, São Paulo tem mais leitos do que países europeus. Então, hoje, o epicentro é em São Paulo, um estado mais estruturado do Brasil. A hora que o epicentro for para o Rio de Janeiro, eu quero ver como é que vai ser, né? Então, nós, com uma estrutura, já estamos sofrendo bastante, né? Fará aqueles locais ou países menos estruturados. Então, a economia, ela está em época de guerra, ela está em época de recessão. O mundo todo ia crescer 1,5%. Hoje, a projeção já é de recessão, já existe uma recessão mundial. Mesmo que o Brasil abrisse mão, né, dessas medidas restritivas, do confinamento, das medidas de isolamento, nós sofreríamos do mesmo jeito. A nossa economia não caminha sozinha, é uma economia globalizada, né? E as medidas, elas são assertivas, sim. É como o Boturão falou, é só ver o que está acontecendo na Espanha, na Itália, caminhões de pessoas mortas, né? Na Espanha também, meu Rogério, tá? A Espanha está indo igual, morreu mais gente na Espanha do que na China. É querer não enxergar. E repito, o prejuízo que cada um de nós está tendo, o prejuízo que eu tenho, o que eu deixo de receber ou de ganhar, se fosse para salvar a vida do meu pai, da minha mãe, de um amigo, eu abriria a mão. Nesse momento, o que vale é a vida e não é o dinheiro. As pessoas que estão falando isso é porque ainda não sofreram com a morte de um ente querido. Porque a hora que morre alguém querido, você vai falar, eu abriria a mão de tudo que eu tenho para essa pessoa continuar vivendo. Repito, que nós temos que agir, e é o que está acontecendo. Os municípios da Baixada se unindo, os hospitais filantrópicos, para o atendimento. Os municípios têm que estar preocupados com as barreiras, com as restrições para questões de saúde. E o governo federal, ele está tendo que pensar, tem que pensar em medidas protetivas à economia e às pessoas. Como já falei, transferência de recursos para as pessoas, aquelas que estão no mercado informal, ampliação da destinação de recursos para a saúde. Esses leitos, que como o Augusto falou da Santa Casa, eles custam muito, são caros, né? E a Santa Casa precisa do recurso para manter o atendimento, né? Então, não dá para a gente brincar que o Brasil é isolado do mundo. Mesmo que seguíssemos a linha do Bolsonaro e do Trump, não daria certo. A recessão, ela já existe e ela é mundial. Rogério Santos, só um minutinho. Rogério Santos, o Aldo Nato participa com a gente aqui, ele parabeniza você, Rogério, pela fala e complementa o seguinte: vida não tem preço. Queria ver se fosse a mãe do presidente no Vale do Ribeira. A mãe do presidente no Vale do Mas Ribeira... ela pode morrer, tem 92 anos. Ela teve... Não é? Essa pela teoria dele. Pela teoria dele, Segunda não, as informações... É aceitável, né? Desculpa se eu fui muito agressivo, mas essa essa não, é o que ele coloca, pela teoria dele... Quem atendeu a mãe do presidente da República recentemente? A Santa Casa, ela fez 2 cirurgias lá. Foi feita 2 cirurgias lá, ela não tem plano de saúde, até onde eu sei. É SUS. Não é? Foi pelo SUS e foi um contato feito através do irmão do presidente com o prefeito Paulo Alexandre, né, que encaminhou a Santa Casa, a Santa Casa a recebeu lá. Agora, ela é a mãe do presidente, ela tem o sobrenome Bolsonaro, fica mais fácil fazer esse contato, né? Agora, vou repetir aqui o que eu disse ontem. Eu acho que o Bolsonaro não atina, né, porque há poucos dias o ministro Mandetta, tão elogiado por todos, disse o seguinte: meados de abril, o sistema de saúde público do Brasil implode. Do dia 6 ao dia 30. Implode. Mas por que ele disse isso? Eu vou repetir aqui. O coronavírus não chegou e pediu espaço para as outras doenças pré-existentes que entrassem de férias. Os cardíacos continuam cardíacos. Não é? A diálise continua. Os problemas renais continuam. As pessoas continuam tendo, estavam com problemas renais, continuam tendo problemas renais. Tem que fazer diálise, como fala aqui o Augusto. Os diabéticos continuam diabéticos.
Ué, os acidentes continuam acontecendo. Pode chegar lá, hoje meia dúzia de pessoas aí com trauma na Santa Casa vão ter que ser atendidas emergencialmente. Cirurgias emergenciais. Então, as doenças pré-existentes, as doenças anteriores, não entraram de férias, não abriram mão para o coronavírus flutuar aqui entre nós. Então as pessoas só falam isso, mas vai morrer 6 mil. Primeiro é banalizar a vida, né? O cara que fala um negócio desse, né? Vai morrer 6 mil, 8 mil, vai parar o país por causa de 6 mil, 8 mil mortes. Quer dizer, precisa banalizar a vida, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, é um acréscimo no problema de saúde anterior que a gente tinha, que já era dramático, a questão da saúde pública no Brasil. Então, o Augusto acabou de falar aqui, uma série de alternativas foram criadas lá na Santa Casa para você aumentar os leitos, para atender o pessoal do coronavírus, enfim, né? Que os infectados vão aumentando, vão crescendo, os problemas de saúde vão aparecendo, principalmente os problemas respiratórios, enfim. Mas se os infartados começarem a chegar de maneira mais aguda, enfim, a UTI cardíaca vai ter que voltar para os cardiopatas. E é verdade, mas acho que as pessoas não atinam sobre essa realidade. Doutorão, eu queria fazer eu entendo a questão econômica. Nós entendemos, claro. Mas eu ia dizer para você o seguinte, quantas vezes você, Marcos, você, Edgar, discutiram que o Brasil é um país que tem muitos feriados? Quantas vezes nós já discutimos isso na nossa vida? Quantas vezes nós já discutimos que o mês de fevereiro ninguém trabalha, ou que o mês de janeiro é férias, ou que parte de dezembro? Então, o apelo que eu faço é de que todos aqueles que, de certa maneira, estão preocupados, o Brasil parou, nós vamos parar 20 dias. Vamos parar, efetivamente vamos parar, com raras áreas, raríssimas áreas, nós vamos parar com 15, 20 dias. Vamos recuperar isso. Vamos eliminar os feriados daqui até o final do ano. Vamos eliminar o carnaval. Ano que vem não teremos carnaval, será um mês de trabalho. O que não dá é para colocar em risco. Está me parecendo aquele cara que está numa roleta, né? Então ele vai, eu vou jogar tudo no número tal. Quer dizer, o risco, se a gente não se preocupar, nós não estamos preparados para a pandemia, se ela vier, está todo mundo ferrado. Eu estou vendo aqui a matéria, um rapaz, 40 e poucos anos, o apresentador do Jornal da Globo. Está no Piauí. Está no Piauí. Cara novo, não tem nenhuma comorbidade. Pegou corona, eu tô vendo, grave. Saiu agora. Ele ficou 10 dias entubado num respirador. Saiu agora. Então, veja... Tem um atleta olímpico também, um atleta olímpico também. Que... Sim, então eu pergunto para você, veja, nós estamos preocupados só com os velhinhos. Será que é só com os velhinhos? Eu tenho um caso lá de uma pessoa, 60 anos, está entubada. Estava bem, de repente caiu. Está entubada. Então, ninguém sabe qual é exatamente o impacto. O próprio Fantástico mostrou um senhor de 60 anos que morreu e estava bem. Era um cara que fisicamente estava bem. Morreu ele e o tio, com um pouco mais de idade. Então, veja, eu acho que é melhor nós nos preocuparmos em isolar, evitar ao máximo, fazer esse sacrifício, sofrer 20 dias, 30 dias e dizer assim, aí teria que ter uma liderança para dizer, bom, pessoal, 30 dias todo mundo ficou de férias, todo mundo ficou em casa, né? Você sabe que... Agora vamos para o pau. Agora vamos para o pau. Vamos cancelar feriado, quinta, feriado é na quinta, o cara junta quinta e sexta, não é isso? Trabalhar os domingos. Vamos trabalhar. Você colocou uma coisa que é muito importante. Só para finalizar... A China, só tem um problema os confinamentos, né? A China, após essa pandemia, o número de divórcios aumentou, viu, Boturão? Eu imagino que sim. Agora, só para registrar aqui, Rogério, inclusive é para você aqui, o Jorge Caetano, lá do Sindicato dos Gráficos, ele diz assim que não adianta, que a besteira foi feita no dia 3 de outubro de 18, né? Ele se refere ao primeiro turno das eleições, né? E cumprimenta você, o prefeito, aqui, parabéns à Prefeitura, com a ação no Bom Prato, de estender o jantar, final de semana, para as pessoas mais carentes. E eu já emendo também, aí você já responde de uma vez, aí a questão que vem, um prato telefone que chega aqui para nós, uma pergunta que chega para nós aqui, do Pedro, que é aqui do Embaré, quer saber o seguinte, que o Bom Prato é obrigado a servir os 9 itens de todos os dias, né? Que nesse momento só estão servindo 5 itens do Bom Prato. Não sei onde é que se ele se alimenta lá também, não sei, né? E quer saber... que a marmita está com peso menor, né? Quer saber se você tem essa informação, enfim.
Olha, por determinação do governo do Estado, todos os bons pratos do Estado são feitos agora com marmita. Mas eu vou verificar essa situação. Não há nenhuma ordem nesse sentido, pelo contrário, nós estamos ampliando, mas vou verificar essa situação. Mas eu queria complementar com o que o Augusto falou em relação à economia, e ele está certo. O que o mundo todo está trabalhando em questões de projeção econômica? Nós sabemos que vai haver uma recessão. O que nós estamos trabalhando para que a curva da recessão seja uma curva aguda, ou seja, em forma de V. Você tem a economia aqui, ela desce e rapidamente há uma subida, porque há uma retração do consumo e, ao mesmo tempo, algumas pessoas não vão estar gastando e vão ter esses recursos depois para gastar. Eu não acredito, eu acredito numa curva não em V, mas uma curva em U, onde há uma recessão, algum período que seja bem curto, a recessão continue depois da epidemia e volte a crescer. É isso que nós temos que trabalhar em todas as economias, mas tem que partir do governo federal. O que não pode acontecer é uma curva em L, ou seja, recessão e por longo tempo essa recessão continue. O que é importante para isso são as medidas econômicas do governo federal. Repito, precisa dar socorro às atividades comerciais, às atividades industriais, a todo o tipo de atividade que está sofrendo. E isso precisa de liberação de recursos, precisamos tirar os tetos dos gastos, precisamos repensar os gastos. É muito importante essa medida de alguns que estão colocando no Congresso de diminuir, inclusive, salários de servidores públicos em todos os âmbitos. É momento de sacrifício, né? Temos que fazer isso. Todo mundo tem que perder um pouco. É momento de perda, é momento de guerra. E nós temos que trabalhar nesse sentido. Mas isso tem que ser guiado pelo governo federal. Os municípios, nós estamos atados, nós estamos conversando. Por exemplo, tive uma reunião aí por videoconferência com a Associação Comercial, participou também o presidente da Câmara, o Rui de Rosses, participou os presidentes dos sindicatos, e o governo está pensando em medidas, sim, para apoiar o comércio, principalmente o comércio do turismo, de bares, enfim, todo o comércio da nossa região, da nossa cidade. Mas o município ele é restrito. O que a gente pode ajudar? Com o IPTU, com o ISS, mas ainda é muito pouco. Precisa também, esses comerciantes, e também precisamos pensar em novas medidas de atendimento pelo delivery, como alguns restaurantes estão fazendo. Não é o suficiente, não dá para fechar as contas, mas já é alguma coisa. Então a gente precisa começar a entender de algumas práticas e lançar mão da tecnologia para suprir essas deficiências. Rogério, então, se me permite, você até antecipou uma questão que eu gostaria de colocar. Você foi corretíssimo quando você disse que a maior responsabilidade no momento é do governo federal, que dita a política macroeconômica, que tem até mais capacidade de injetar esse dinheiro fundamental na economia e que isso aí também em harmonia com o que muitos economistas defendem, tanto da direita quanto da esquerda, os liberais, os mais estatizantes e assim por diante, né? E os municípios, no modo geral, não só Santos, eles têm uma capacidade muito limitada de interferência nesse contexto, mas ainda assim, eu queria saber se é possível, como é possível o poder público municipal ajudar nesse contexto aí, isenções de taxa de licença, taxa de publicidade. É possível fazer esse tipo de benefício para poder fomentar a economia local? Como nós estouramos aqui esse bloco, né, o Rogério responde essa questão que é muito importante aqui para os nossos comerciantes, sem dúvida nenhuma, daqui a pouquinho. Rápido intervalo e a gente retoma o ponto de vista já já. Muito bom, a pergunta do Marcos Santana, no fechamento do bloco anterior ao Rogério Santos, até onde a prefeitura, né, pode ajudar, enfim, né, IPTU, sei lá, ISS, colaborar aí com os comerciantes de maneira geral, enfim, as pessoas que já estão enfrentando dificuldades com esse isolamento social que nós todos estamos impostos aí, ou estamos sofrendo, né? A gente tem aberto o diálogo com as empresas, com as entidades representativas e fazendo já as contas aí com a Secretaria de Finanças para que a gente possa pensar e balancear. Porque também nesses momentos de crise
é quando mais precisa do poder público, né? Quanto mais a gente vai gastar. Até agora, há pouco chegou de recursos suplementares para que a gente possa pagar essa conta da saúde, do auxílio social, né? Dessas aberturas, por exemplo, do Bom Prato, dessa suplementação de leitos, isso tudo tem um custo, né? E o custo que o governo federal repassa, né? O custo SUS dos leitos não são suficientes, não fecha a conta, né? Não fecha a conta, tem que ter recursos do governo municipal. Mas mesmo assim, a gente está pensando em várias medidas para que a gente possa, sim, prorrogar pagamentos de impostos. Enfim, nós temos que cada dia viver um dia, mas já estamos planejando. Muito bem, Augusto Capô de Casa, números aí em relação aos casos positivos que a Santa Casa tem, já temos confirmação de alguns casos. Muita gente que tem vocês me perguntado. Lá, enfim. Muita gente tem nos perguntado isso. Até o dia 19 de março, os exames eram encaminhados ao Adolfo Lutz. Até hoje, ou pelo menos até a hora que eu saí da Santa Casa, o Adolfo Lutz não tinha dado positivo, aliás, não tinha dado resposta de nenhum exame. Quando nós percebemos que o Adolfo Lutz não estava atendendo à necessidade da rapidez do resultado, nós passamos a encaminhar para um laboratório, nós temos uma rede de laboratórios contratados, passamos a encaminhar para esses laboratórios e o prazo é de 7 dias úteis. Então, todos os exames colhidos a partir do dia 19 de março, os resultados começarão a sair no dia 6, na sexta-feira já teremos exames, né, de confirmações ou não. Antes do dia 19, eu vou ser honesto com você, nós colhemos de novo, porque ficar na expectativa do Adolfo Lutz responder é muito perigoso. Desse número, eu posso confirmar para você o boletim de ontem. O boletim de ontem, às 18 horas, né, nós tínhamos 24 pacientes internados com suspeita de Covid. E é importante que quando a gente fala suspeita de Covid, é uma suspeita clínica, né? Desses 24 pacientes, 6 adultos e uma criança na UTI, portanto, demonstravam uma insuficiência respiratória severa, 11 adultos e 6 crianças na enfermaria e em isolamento domiciliar, 105 adultos e uma criança. Então, pessoas que demonstraram clinicamente o Covid-19, mas estavam bem, não tinham nenhuma insuficiência. Qual é a recomendação? O isolamento para que não haja contágio. Então, esse é o quadro de ontem às 18 horas. Veja, aí me disseram assim, os números são... já li aqui algumas pessoas, né, que são os estudiosos, os números estão mascarados, né? Então, não é verdade. Esses são os números reais. Sempre tem as pessoas que desconfiam. Esses são os números reais. Gente. Nós temos 100 pessoas que foi identificado, que procuraram a Santa Casa, foram identificados aspectos clínicos que davam a entender o Covid e foi sugerido e estão sendo monitorados. Nós montamos uma equipe própria, nós estamos ligando diariamente para esses pacientes, melhorou, não melhorou, está bem, piorou, nós estamos monitorando, por isso que é um monitoramento. 6 na UTI, não tem o que discutir, insuficiência respiratória, UTI. E o restante internados na nossa enfermaria sob cuidados. Um deles hoje eu sei que foi para a UTI, eu estava lá quando eu recebi essa informação. Agora, é natural que, é importante que se houvéssemos o teste, nós descartaríamos influenza, descartaríamos H1N1, né? Então, essa situação na semana que vem estará resolvida, porque a Santa Casa está recebendo, o governo federal demorou na publicação do decreto que autorizava a importação de testes rápidos, só publicou na quinta-feira. Na quinta de manhã, nós adquirimos testes rápidos e no dia 3 ou 4 estão chegando, e aí são testes de até 1 hora para poder identificar se a pessoa tem Covid ou não. Augusto, no primeiro bloco, o Rogério falou que estamos vivendo uma situação de guerra. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Se numa situação normal as fake news já se propagam a uma velocidade imensa, num clima de pandemia onde as pessoas estão muito preocupadas, então
uma fake news, um boato, ele circula com muito mais intensidade e tem até muito mais receptividade para as pessoas, porque as pessoas realmente estão com medo, né? Então, muitas dessas informações que você deve ter recebido, o Rogério deve ter recebido, além dessa questão de mascarar os números, de ocultar os casos, né? Uma questão que eu gostaria, seria muito importante você esclarecer com relação aos casos, as mortes lá na Santa Casa, né? Porque chegou a informação de que o fulano de tal não teve velório com caixão fechado. Queria que você falasse um pouquinho dos procedimentos, dos cuidados com as vítimas fatais na Santa Casa, se isso pode ter alguma relação aí com o caso de Covid. Olha, antes eu queria dizer das fake news, por que nós começamos a lançar o boletim? Boturão, eu estou um dia em casa e começa a me ligar, 11 horas da noite, começaram a me ligar, olha, tem 300 pessoas, estão saindo corpos, aí me mandaram um vídeo, 2 caras de macacão com num corpo, num saco, e aí eu vi um vitral, falei, olha, eu conheço a Santa Casa, e a pessoa preparada lá para gravar, isso não existe, né? Aí eu fui pesquisar, era na Santa Casa de Curitiba e não tinha nada a ver com Covid-19. Então eu peguei e falei, olha, vamos soltar um boletim, falei com o provedor, ele autorizou. Claro, acabou. Veja, é o boletim da Santa Casa. Tem pacientes ali fora de Santos? Tem. Por isso que o número não vai bater com a Prefeitura de Santos. O número ali é da Santa Casa, é uma informação nossa. Efetivamente, nós tivemos um óbito de um paciente, salvo engano, de 76 anos, e que esse paciente, a suspeita era de Covid-19. Está confirmado? Não. O paciente era um paciente saudável? Não. O paciente tinha diversas comorbidades e é lógico que, inclusive, insuficiência cardíaca. Então, o Covid pode ter acelerado o processo. Esse caso, a família tinha que levar até para outra cidade. Então, o governo federal e o município baixaram um decreto, não sei se foi decreto ou uma norma, que nós estamos seguindo, que são regras para pacientes com Covid. Até hoje, na Santa Casa, nós tivemos um caso. Tivemos um caso que veio da UPA e não faleceu na Santa Casa, mas que também não está confirmado. Mas vamos supor que confirmasse, são 2. Não pensem que tem 50, 100, 300. Tem gente dizendo assim, na Santa Casa os corredores estão cheios. Isso não existe. Há uma grande contaminação. Na Itália, se fala naquele número de 55 mil, na verdade são 500 mil. Desses 500, 55 apresentaram sintomas mais e por volta de 6 mil ou 7 mil vieram a falecer. Esses são os números. Então, veja, não há necessidade de propagar mentira. Nós temos que propagar a verdade. A verdade é lave a mão, fique em casa, evite sair, diminua sua movimentação externa. Não adianta você ir passar em frente. Eu passo em frente para ir para a Santa Casa, eu passo na costa, passo em frente de um supermercado. Todo dia, por volta de 7h30, está lotado o estacionamento. Está lotado o Boturão. Está indo lá, fazendo compras, enchendo o carrinho, Você entendeu? Coisa toda. Eu mandei uma foto no grupo que existe da Prefeitura para discutir esses assuntos. A Zona Noroeste, segunda ou terça-feira à noite, um monte de velhinho lá jogando cacheta. Na orla também. Então... Diga, Rogério, tem os números aí da cidade, né? Não, os números oficiais de Santos são 170 casos suspeitos, confirmados, que é confirmado com um teste, mas falta ainda a contraprova, são 6. Mas ainda falta a contraprova. Mas vamos levar lá, 6 casos confirmados, esperando contraprova. 170 suspeitos, desses 170, 129 estão em casa, em isolamento domiciliar, né? Ou seja, não apresenta quadro grave. 21 estão internados, dos 21, 41 estão internados, desses 41, 19 em UTI. E existem 4 óbitos em Santos suspeitos ligados ao coronavírus. Mas, por enquanto, confirmado com o primeiro teste, apenas 4 em Santos. E o Augusto falou das mortes e da relação na Itália. O percentual de pacientes infectados com
de mortos em relação a infectados é 8%. A Itália é recordista nessa proporção. De mortos para infectados. Isso. Mas da população, Sim. que é um dado importante também, não bem. chega a 0 Não, ponto... não aliás, chega, não chega a 1%. Não, Mas assim, muito menor, a Itália demorou para fazer medidas restritivas. É verdade. 8%. A China agiu rápido, 4%. O Japão agiu rápido, 3,5%. O que a gente tem feito aqui na Baixada Santista é para ser muito menos que isso. Mas haverão mortes, infelizmente. Agora, se a Itália, que fez medidas restritivas, mas demorou, está um percentual tão alto assim, por que a gente vai arriscar não tendo medidas restritivas? Rogério, o Moses Benadiba, ele pergunta aqui sobre a questão das vacinas contra a gripe, que parece que ele diz aqui nos postos acabaram. Exato. O Ministério da Saúde, via governo do Estado, no primeiro momento, o começo da vacinação, na segunda-feira, tinha mandado 17 mil doses, e essas doses acabaram rapidamente, né, no mesmo dia. Para hoje, mandaram mais 20 mil doses, também terminaram, fizemos toda a facilidade, aplicação por drive-thru, é apenas para pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde. Foi via drive-thru, dessa vez fizemos no Mendes Convention Center, ali no estacionamento, na Francisco Glicério, evitando assim maior contato de idosos com outras pessoas. Foi um sucesso. E o outro posto na Zona Noroeste, também na Policlínica do Jardim Rádio Clube. E todas as 31 policlínicas da cidade também fazendo a vacinação. Acabou, nós esperamos mais doses aí do Ministério da Saúde para que a gente consiga aplicar essas doses. Entendendo bem que é para gripe tipo A e B, não tem nada a ver com o coronavírus, mas é importante esse tipo de ação porque evita que pessoas contraiam gripes e que tenham o mesmo sintoma do coronavírus e aí vai para o hospital ou isolamento preventivamente sem necessidade, porque o Brasil também não adotou o modelo de testagem. Os Estados Unidos e o Brasil não adotaram e não se prepararam para o modelo de testagem, ou seja, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é testar, 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 né? Essa frase ficou conhecida, e o isolamento. Então, não tínhamos disponibilidade de testes até então, e então andamos atrás dessa situação. Mas agora, graças a Deus, com a liberação das importações, uma produção maior também desses kits, a gente vai poder suprir e, como disse o Augusto, diferenciar quem tem imediatamente, quem tem o coronavírus e quem está com outra enfermidade, e isso é muito importante na priorização e nas estratégias de medida de contenção dessa epidemia. Só registrando também a audiência do seu Manuel Santana, né? Pai do nosso Marco Santana. Significa que ele está cumprindo a quarentena? Ele está cumprindo a parte, ele está em casa aí, Mas né? ele tem sido obediente? Cuidado, cuidado, fica em casa direitinho, ouça as orientações aqui do Marco Santana, tá certo? Estamos encerrando aqui o ponto de vista, só queria, em relação a esses números, né, reforçar mais uma vez. Na semana passada o Fábio Ferraz esteve conosco também, era secretário de Saúde, na reunião dos secretários de Saúde. Existe uma projeção de 1.800 a 2.000 pessoas que deverão ser contaminadas aí com o coronavírus na região da Baixada Santista. E dessas, lamentavelmente, entre 250 e 300 pessoas deverão se transformar em casos graves, né? Essa é a projeção e nós temos que colaborar o máximo possível. E tem outra situação, né? Muita gente se pergunta, né? Essa história, o Bolsonaro não quer, o Bolsonaro critica, mas o governo do Estado vai manter o que está programado até meados de abril. Não adianta. Não é porque o presidente da República é contra, enfim. Será mantido esse isolamento social e será mantida também a quarentena em todo o estado de São Paulo. Agradeço ao Rogério Santos, obrigado, valeu Rogério, obrigado também ao Augusto Capô de Casa, Santana diariamente conosco, de segunda a sexta, ponto de vista, 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Reprise para você conferir às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.